né? Para quem não me conhece, eu sou Mônica de Medeiros, sou médium, médica aqui de São Paulo. Em 92, com um grupo de amigos, a gente fundou uma entidade filantrópica universalista de base kardecista chamada Casa do Consolador. Na casa a gente trabalha com diferentes egrégoras, diferentes vibrações, portanto, né, para que as pessoas possam encaixar-se naquilo que lhes é mais afim, mas a nossa meta é desenvolver livres pensadores, pessoas que conheçam e confiem no seu mestre interior, que sobretudo sejam artífices não da caridade, que eu considero um pouco pequena, mas da fraternidade, que é mais ampla e foi tão bem exemplificada aqui na Terra por Jesus. Talvez o convite para eu falar de extraplanetários seja porque desde os 5 anos eu tenho contato com extraterrestres. Dos 5 ao 13 eu participei a miúde do fenômeno da abdução, que eu vou falar um pouquinho mais adiante rapidamente, né? E eles subiram da minha vida nessa época e voltaram em 2003, propondo um trabalho conjunto que a gente vem realizando até os dias de hoje. E a gente aprende demais com eles, notadamente sobre esta fraternidade que a gente está buscando. Mas para poder falar dos extraplanetários, dessas hierarquias, eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre as nossas bases científicas para que a gente tenha credibilidade naquilo que eles nos trazem, né? Então, nós vivemos num universo que, pelo que a gente sabe, é o mais jovem. E, desculpa, gente, eu não achei o apontador, né, para mostrar para vocês. Mas cada ponto desses iluminado que vocês estão vendo nessa imagem corresponde a uma galáxia, não a uma estrela. Então são galáxias que nós estamos vendo que povoam a este enorme universo. São bilhões dessas galáxias. E o que a ciência hoje nos fala? A astronomia, né? Essa é uma imagem mais focada. Vocês podem ver, cada ponto brilhante é uma galáxia. Vejam, gente, os astrônomos acreditam que cada galáxia tem cerca de 100 bilhões de planetas, de 200 a 400 bilhões de sóis. E entenda Sol não apenas o astro celeste como o nosso, mas todos os planetas que atingiram a iluminação, tá? Então, tem gente pra caramba vivendo nisso tudo, né? Essa imagem que vocês estão vendo é da galáxia da Alpha Centauri, que quanticamente é mais evoluída do que a nossa galáxia da Via Láctea. Esta aqui, que infelizmente ainda não conseguiram um selfie. Nós não temos uma foto real, só temos desenhos astronômicos para nos basear, né? Essa nebulosa em que nós vivemos, ela é composta por braços, e nós vivemos no braço chamado de Órion, bem na sua periferia. Se vocês olharem o desenho, vocês vão ver um pequenino ponto amarelo para baixo, assim, à esquerda, lá pelas 7 horas no mostrador do relógio. Esse é o nosso sistema solar, ou seja, tão insignificante, né, tão gigantesco ao mesmo tempo, porque afinal de contas é a nossa casinha. Então, pessoal, o que acontece? Nós sabemos, através de provas arqueológicas, que sempre houve contato de civilizações extraplanetárias com a civilização atual, ou seja, a atual raça humana. Em 1857, Allan Kardec publicou o livro que vem a codificar o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Nesse livro existem 22 perguntas formuladas por Allan Kardec à egrégora Espírito da Verdade sobre a vida extraplanetária. E claramente ali é dito, nós vivemos em vários planetas, muito pouco provável que qualquer um de vocês, viventes na Terra agora, sejam evolutivos primários da Terra. A vida em outros planetas obedece diferentes configurações, diferentes formas que são adaptadas não só ao ritmo evolutivo, mas também às necessidades moleculares de cada planeta. Então isso, gente, em 1857 passou desapercebido e ainda passa desapercebido. Só que o amigo de Allan Kardec, seu colaborador, chamado Camille Flammarion, escreveu diversos livros sobre o assunto, em que ele descreve inclusive ter ido a outros planetas para ver como era a vida lá. Mas esse assunto, depois da Revolução Industrial, a ufologia, o contato com outras civilizações, caiu num limbo, né? E é bem fácil da gente entender. Até a Revolução Industrial, nós temos o predomínio das religiões sobre a ciência. Mandam as religiões. A partir da Revolução Industrial, a ciência ganha vulto, a ciência ganha notoriedade, a ciência passa a dar regras. E o homem vai se materializando, desejando ter mais coisas, o consumismo passa a existir mais,
e as religiões começam a ficar num plano secundário. Não que a religião seja essencial, mas o culto ao sagrado, a compreensão e a inter-relação do homem com o sagrado é muito importante. Então percebam, no século XIX encarnam mentes extraordinárias de verdadeiros transformadores, todos eles índigos, como Jung, Freud, Kardec, Leon Diniz, o casal Curie, Montessori, Rupert, todos, né, são pessoas extraordinárias que vêm trazer conhecimento para a Terra, e nós poderíamos ter dado um salto quântico ali, se nós tivéssemos escutado o novo, se estivéssemos abertos para o novo. Mas exatamente porque nós estávamos com a parte espiritual sendo obliterada, é que a parte material continua exercendo fascínio. E aí a gente caminha de trancos e barrancos até a Segunda Guerra Mundial, né? Quando a humanidade, após o seu fim, está em estado de choque, está combalida com o horror, com o terror do que aconteceu, com os milhões de mortos, de perdas de vida, de perdas de saúde, de mudanças de paradigmas, e ela está entrando num outro processo tão traumático quanto que a Guerra Fria, né? O medo de uma guerra nuclear, Estados Unidos e Rússia se combatendo, a China se fechando para o mundo. Então o homem está assustado. E no dizer de Jung, ele está pronto, né, para ampliar o seu paradigma, ou seja, ele está pronto para ver o que ele não via antes. E aí as naves que sempre estavam no céu começaram a ser vistas. É bem fácil de entender isso, né? Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, notadamente no início dos anos 50, nós começamos a ter uma proliferação mundial de relatos de objetos voadores não identificados, mas também de humanos que se diziam levados para naves, onde tinham contatos com seres humanoides, mas não necessariamente humanos como nós. Seres que falavam de forma diferente, que se comunicavam por telepatia e dando a essas pessoas um outro nível de compreensão, uma expansão de consciência. O que é interessante e importante a gente perceber é que existe uma similaridade imensa nos relatos em todo o mundo, sejam de crianças, sejam de adultos, porque o processo da abdução não respeita idade, nem sexo, nem nacionalidade, nem nível social, nem nível cultural. Ele é absolutamente cosmopolita, democrático, ele pega todo mundo. Os extraterrestres selecionam pelo DNA. E então raças começam a ser descritas, como os greys, que é a imagem acima da esquerda, que é o baixinho cinzento de olho grande, os pleiadianos, que são os humanoides altos e loiros, como os ibiruanos também são, outros humanoides descritos como grandes testas, como os arcturianos, que é uma raça de filósofos, de seres muito ligados à moral, à ética e à saúde mental, reptilianos, como é a imagem à esquerda abaixo, e aqui eu queria fazer um parêntese, né? A gente fala muito de extraterrestre como se eles fossem uau, né? Maravilhosos, não são. Existe o bom e existe o ruim. Evolução tecnológica não é diretamente proporcional à evolução moral. E a gente pode analisar isso através do nosso próprio planeta, da nossa própria espécie. Mas também é um erro dizer que todo reptiliano é mau. Não é, também não é verdade. Existem reptilianos de alta evolução e hierarquicamente muito grandes, com uma enorme capacidade de amor incondicional. Né? Começaram a ser descritos seres de cabelos prateados ou brancos, abertos no meio, né? Uma risca central caídos até os ombros, e seres insetoides começaram a ser descritos principalmente nas últimas 2 décadas pelos abduzidos. E ver um insetoide é meio assustador, gente. Você vê uma baratona, um gafanhotão, né? É meio assustador. Mas também deve ser assustador para eles ver a gente, sabe? E eles não estão fazendo questão de não serem vistos. Pelo contrário, eles estão se mostrando de forma explícita, como nos agroglifos ou crop circles, que vocês podem ver na imagem verde, que ocorrem no mundo inteiro, ainda que sejam mais frequentes ainda na Grã-Bretanha. E está diminuindo o número de agroglifos lá, porque os homens começaram a fazer agroglifos, só que os agroglifos feitos pelos homens destroem as plantações, os agroglifos feitos pelos extraterrestres não destroem as plantas, né? Ou imagens de naves, como a fotografia esquerda, à direita, perdão, que vocês podem ver. Então, eles estão aqui, explicitamente. Mas quem são, né?
Claramente eles querem contato, disso não podemos mais ter dúvida. Mas por que eles querem ser este contato? Quem são eles? No que eles acreditam? Porque eu acho que essas perguntas são essenciais para o próximo passo, que é o contato em massa com essas hierarquias, né? Então, eu particularmente não fui uma grande aluna de física. Então, se eu estou na frente de um extraterrestre, eu não vou perguntar para eles qual é o combustível da sua nave, como é que a sua nave se movimenta. Eu quero saber coisas de cunho filosófico, de cunho social, porque é a minha área, né? Então, o que a gente sabe desses seres? Eles são multidimensionais. Existem seres de quinta dimensão para cima. E a maior parte deles não tem corpo físico denso como o nosso, ainda que tenha um corpo físico, né? Quando eles vêm, por exemplo, para trabalhar conosco, eles se projetam astralmente, através de desdobramento. Mas o que os caracteriza é a consciência expandida. Eles têm realmente uma visão diferente, um entendimento mais amplo. E eles praticam a lei da fraternidade. São perfeitos? Não, nem eles se dizem perfeitos. Por isso que a gente não deve ter a ufolatria, né? A idolatria por eles. E nem criar uma religião, porque eles nem religião têm, gente. Agora, conversando com eles sobre pontos essenciais, o que a gente sabe? Nós temos contato com uma pleiadiana chamada Sheliana. É um ser muito generoso, muito fraterno, muito meigo, muito objetiva também, muito assertiva. E eu perguntei para ela, né, um dia, você tem religião? Ela falou, não, nós não cremos em dogmas. Eu falei, e vocês acreditam em Deus? Ela falou, sim, a fonte criadora. Eu falei, o que é a fonte criadora para você? Ela falou que é a energia pura e perfeita que existe em cada quark, ou seja, cada subpartícula atômica de todos os átomos que existem. Ou seja, Deus que existe nos átomos do Sol é o Deus que existe nos átomos do vírus. Deus que está nos átomos de Jesus é o Deus que está nos átomos de um assassino ou de nós mesmos. Nós somos, portanto, reflexos individualizados da fonte criadora. E nós somos individualizados para crescer, para aprender. Isso não diminui Deus, no meu entendimento, né? Então, o que acontece? Quando um habitante da Terra, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, evoluem, eles aumentam o quanto energético deles. Quando eles aumentam o quanto energético deles, eles estão aumentando o quanto energético do planeta Terra, que aumenta o quanto energético do Sistema Solar, que aumentam o quanto energético da Via Láctea, que aumenta o quanto energético do universo, que aumenta o quanto energético da fonte criadora. Então, tudo é em cadeia, tudo está ligado. Por isso que é tão importante, tanto carinho, tanto esmero e tanta misericórdia tem os superiores hierárquicos, as hierarquias da luz, para que todos nós evoluamos. Porque a evolução do um é a evolução do todo. E a involução de um representa a estagnação da evolução do todo. Somos todos responsáveis e devemos compreender isto para evoluirmos, né? Eles acreditam numa única religião, a prática da lei da fraternidade. A Sheliana diz assim, vocês falam que fora da caridade não há salvação. E nós dizemos, fora da fraternidade não há salvação. Porque na caridade um dá e um está na situação de precisar receber. Mas na lei da fraternidade, todos podem dar e dão, e todos podem receber, porque precisam receber. Eles acreditam na lei da causalidade, ou seja, a lei da causa e do efeito. Você planta o que você bem entender, usando a sua escolha, mas você obrigatoriamente vai ter que colher aquilo que você plantou. Eles creem na multiplicidade de existência, ou seja, a gente nasce, morre, renasce, quantas vezes forem necessárias para que a gente apare arestas e aprenda e evolua. Não é? E isto é feito não apenas em um planeta, mas em vários planetas, da mesma proporção energética, quer dizer, a gente está sempre voltado para o exercício da mesma energia, e a evolução é o princípio que norteia a todos os seres. Isso é fundamental, porque fala muito daquilo que nós mesmos, humanos, acreditamos, que nos é passado pelo budismo, que nos é passado pelo kardecismo, e que existe de forma velada em todas as demais religiões, né? E o que existe que eu acho fundamental, gente?
Este momento, nós estamos vivendo a transição planetária, mas era também a transição deste setor da galáxia, onde também estão as Pleiades, onde também está Órion. Então, nós estamos vivendo um momento de modificações. É um sistema de polia, sabe? Como se cada planeta fosse uma diferente roldana de um sistema de polias. Um interfere no outro, ou mais ou menos. E a Terra é o ponto-chave. Por quê? A raça que nela predomina, nós, somos ainda muito imaturos. Eles não nos chamam de involuídos, eles nos chamam de imaturos. E todo o trabalho que a hierarquia extraplanetária está realizando em comum acordo, em conjunção com as hierarquias da luz planetárias, é no sentido de proteção do sistema solar e desse próprio braço da galáxia. E é amparo. Os extraterrestres, eles não estão aqui de modo algum para encontrar soluções para os problemas que nós geramos. Eles, quando muito, podem nos auxiliar a encontrar estas soluções. Mas eles não nos veem como seres inferiores, eles nos veem como irmãos mais novos, irmãos que estão passando por experiências que eles, em seu devido tempo, também passaram, porque eles também foram seres como nós, hostis e primitivos, individualistas, egóicos ao extremo. E o amparo que eles dão não é apenas ao homem, este amparo reflete sobre todos os seres, sobre os animais, sobre os vegetais, sobre os minerais, estejamos nós encarnados ou não, sejamos nós seres conscientes da necessidade de evoluirmos ou não. Não há julgamento, e é isso que eu acho fundamental. Eles não preconceituam, eles não julgam. Eles analisam apenas e tão somente o quanto é energético e trabalham de comum acordo com as hierarquias planetárias para que nós possamos expandir a nossa consciência. E o que eles dizem? É essencial, é vital que vocês saibam quem são. Gente, é fácil de entender, né? Na nossa casa, a gente só sabe que tem um vazamento de um cano quando este cano mostra a sua putridão na parede ou quando a nossa conta de água extrapola. Aí a gente vai procurar. Então, a gente não sabe do nosso erro porque ele está escondido em camadas e camadas de verniz que a gente, por medo e por orgulho, vem escondendo. Na verdade, o orgulho é filho do medo. Ele existe justamente para impedir que nós conheçamos quem somos, por receio, por vergonha, por imaturidade, tá? Vamos dizer assim. Para vocês terem uma ideia, né? Se a gente fosse comparar a nossa mente, nós sabemos que o nosso inconsciente, ou id, é imenso, tem 90% do que nós somos, e está escondido, nós não temos acesso a ele. Aí tem o pequenino consciente, que é a presente encarnação, em que a gente, entre aspas, sabe o que está fazendo, sabe aonde está, sabe o que precisa, sabe o que quer, bem, entre aspas. E depois tem uma outra parte pequena que também está escondida, que é o superconsciente ou o superego, que é o futuro, a idealização, é quem de fato nós podemos ser. Então, o ego, coitado, fica entre o que eu quero e o que eu devo. Porque o id fala, eu quero, e o superego fala, não pode. E o ego fica no meio tentando compor entre estas forças tão diametralmente opostas neste momento de maturidade de seres que nós somos. Essa é a diferença entre nós e os seres multidimensionais das hierarquias extraplanetárias de quinta dimensão para cima. O que eles sabem deles é muito, o que eles querem é evolução através da fraternidade. Então, o consciente e o inconsciente deles estão muito ligados, relacionados e despertos, e não há guerra, porque o superego é o caminho certo para aquilo que eles querem atingir, para aquilo que eles querem conhecer. Essa imagem eu acho linda, porque nós temos seres de todas as egrégoras trabalhando e vibrando amor pelo nosso planeta. Meus amigos, as hierarquias extraplanetárias são semeadores de luz, assim como as hierarquias planetárias. A função destes espíritos junto a nós é no despertar da nossa consciência, é nos convidar para o autoconhecimento que precisa se dar para que nós vençamos o medo. Nós, humanos, precisamos compreender que todos temos um lado sombra e um lado luz. E que não é fazendo de conta que o lado sombra não existe, que o lado do luz vai crescer. Pelo contrário, nós temos que usar o lado luz que nós temos para iluminar o lado sombra, para que este lado sombra comece o seu trabalho de cura
autocura, e ela só pode vir da compreensão de que nós somos seres integrados ao todo, que o todo nos respeita, que o todo nos ama, que o todo, junto a nós, luta para a nossa recuperação. Nós sabemos hoje da presença de extraterrestres em muitos lugares, trabalhando ao lado de espíritos de luz da Terra. Nos centros espíritas, a gente recebe aí por semana muitos questionamentos de centros espíritas cujos médiuns estão percebendo energias diferentes, que estão vendo seres diferentes. O Chico Xavier, que eu respeito como o maior médium da Idade Moderna, uma pessoa de caráter ilibado, ele falava claramente dos extraterrestres, e ele psicografou e trouxe mensagens desses seres, e ele falou muito sobre eles, principalmente com amigos pessoais como Geraldinho, né? E nós sabemos também que existe, através do estudo científico destes seres, a criação de uma nova raça humana. É por isso que essa é uma das causas das abduções. É selecionar o material genético, trabalhando com o DNA, no intuito de despertar aquele material genético que foi inativado pela tempestade solar, dando para a gente o quê? Um maior nível de consciência, desenvolvendo o lado direito do nosso cérebro, assim como o lado esquerdo veio sendo desenvolvido aí há milênios e de forma até criminosa por seres que querem comandar o planeta. São seres que combatem a luz e que hoje estão nos estertores do seu domínio sobre o planeta Terra e sobre a raça humana. É preciso que haja uma modificação genética, principalmente no sistema límbico, que fica bem no centro do nosso cérebro e que é o centro de manifestação das nossas emoções, através da energia que chega de nós à alma, que é captada como energia elétrica pelos neurônios do sistema límbico, ali transformada em elementos químicos, que são os neurotransmissores, que vão traduzir as nossas emoções aqui na terceira dimensão. É claro que, pela lei da afinidade, que é perfeita, estes corpos são feitos para espíritos como nós, que precisam demais aprender e desenvolver a sua parte emocional, amadurecer os seus sentimentos, sair da emoção rasa e caminhar para o sentimento profundo. Abre mão de mágoa, de raiva, de ódio, eu estou sozinho, parar de ser vítima de si próprio, parar de crer na dor como forma de evolução. O novo corpo vai atrair espíritos de maior escol, de maior evolução. E esses espíritos já estão aqui, são as crianças cristais, os primeiros membros da nova raça humana que vai habitar e desenvolver a nova Terra, né? E eles são feitos também graças a essas hierarquias extraplanetárias que trabalham de comum acordo com as hierarquias da luz da Terra. Tudo isso, gente, por um único intuito: expandir a consciência humana, fazer com que o homem cresça, que o homem olhe para cima, olhando para dentro, porque é o único caminho. Nós precisamos encarar quem somos e precisamos aceitar que somos imaturos, somar as nossas armas morais, éticas, caminhar sim no sentido da ética tão combalido nesse planeta, esquecer o eu em prol do nós, para que a Terra sobreviva, para que a nossa raça humana sobreviva, para que a Terra possa quintessenciar, transitar de um planeta de expiação e provas, onde predomina a força sobre o direito, onde predomina a dor sobre o amor. A nova Terra será um planeta mais fraterno, de regeneração, onde as pessoas doarão o que têm de melhor para a sobrevivência do todo, onde as pessoas aceitarão o amor e darão o amor sem medo, onde as pessoas saberão do seu lado sombra e o trabalharão sem vergonha, exposto, porque é isso que os hierarcos maiores estão trazendo, é isto que a luz está pedindo. A luz, quando entra, espanta a escuridão. A Terra, meus queridos, em breve será um planeta de união, um planeta onde minerais, vegetais serão respeitados pela sua essencial função para a manutenção da vida, onde os irmãos animais não serão mais mortos
trucidados, comidos, mas serão compreendidos como irmãos mais jovens que precisam do exercício da vida para aprenderem, onde os humanos, nossos irmãos, não serão preconceituados, não serão analisados pelo exterior, mas pelo seu interior, no momento em que todas as mãos se unirão para a sobrevivência, o momento em que os nossos irmãos de luz, as hierarquias de luz, se mostrarão claramente e interagirão com o homem sem mais a necessidade de tantos aparatos como hoje nós temos, onde as hierarquias extraterrestres estarão aqui presentes, nos auxiliando aí sim a desenvolvermos o nosso potencial que eles mesmos dizem ser ilimitado. Será um momento de expansão de consciência, de confraternização, de progresso sem par para este planeta querido. As hierarquias extraplanetárias não estão aqui para tomar o planeta, mas trabalhar lado a lado com as hierarquias da luz da Terra, nos levando a um outro paradigma, uma outra dimensão de vida. Um momento em que a matéria vai ser usada apenas e tão somente para a sobrevivência e que o espírito poderá alçar voos mais altos, mais libertos, onde o amor não será um sentimento de posse, não será uma palavra usada como um frisbee. O amor será um sentimento real, uma energia que conectará a todos os seres desta terra através do respeito e da ética. É este novo planeta, é esta nova terra que os irmãos extraplanetários estão desejando ver existir, trabalhando humilde e anonimamente para que ele venha a existir. Esta é a nova terra que nós todos podemos construir. Obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção.